Deus, aleluia. Quantos estão felizes de estar na casa de Deus aqui? Deixa eu te ver. É bom demais estar aqui, sim ou não? Eu não sei você, mas cada dia que passa eu fico mais alegre em ver que Deus tem operado os milagres, não só no Brasil, né, mas em todas as nações. Eu creio que em breve muitas coisas vão voltar a fluir e nós vamos poder aí ter uma vida normal, né, vamos dizer assim. Nós evoluímos aí 10 anos. Se você for parar para avaliar a tua vida, você teve que, né, reorganizar a sua vida. Você que não trabalhava de home office, teve que aprender, teve que ajustar tanta coisa. Eu creio que isso veio para o crescimento das nossas vidas. E eu creio que também que Deus tem muitos milagres para liberar sobre as nossas famílias. Amém? Então eu quero que você possa ter essa fé aí no teu coração, em nome de Jesus. Para quem não me conhece, sou o pastor Tiago e é um privilégio estar aqui com vocês nessa campanha maravilhosa, onde nós estamos falando sobre fé, não é isso? E antes de nós começarmos a nossa palavra hoje, eu gostaria que você pudesse colocar a mão sobre a sua Bíblia, fechar os teus olhos, por favor. Você que está com a sua Bíblia, eu gosto sempre de orar antes, e em nome de Jesus, eu oro para que todas as promessas que estão escritas neste livro maravilhoso possa agora estar sendo liberado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, no nome de Jesus. Nós tomamos posse, Senhor Jesus, de todas as palavras que o Senhor liberou para que nós pudéssemos receber. Obrigado pelo sacrifício, obrigado a Deus por ter nos chamado a fazer parte dessa obra maravilhosa que é da tua casa, que é poder voltar à presença do nosso Deus. Que o Senhor possa liberar uma promessa nova hoje sobre cada família que aqui está. Nós estamos aqui porque cremos e vivemos aquilo que o Senhor deixou para nós. Em nome de Jesus, nos leva a um novo nível de fé, de entrega, de renúncia, e que o nosso amor pelo Senhor possa crescer todos os dias. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Glória a Deus. Deus é fiel. Queridos, vocês que anotam, você que está em casa, seja bem-vindo também. Convido você que já pode, que está mais tranquilo, você pode vir também à igreja. Aqui vai ter um espaço liberado, organizado, para que você possa se sentir bem e estar conosco presencialmente. Para quem anota, o tema da palavra que eu vou ministrar ao teu coração é a oração de Jesus. Eu não sei se você já teve essa curiosidade, mas se você for pegar os evangelhos, se você for pegar ali o Novo Testamento, as histórias, né, os ensinos, as histórias sobre Cristo, uma das coisas que marca em todos eles era o momento em que Jesus sempre se retirava para orar. Interessante, né? E um pouco até conflituoso para nós, que somos homens naturais, carnais. Porque quando você consegue entender o tamanho do poder de Deus, e quando você quando você olha para Jesus e vê que Ele realmente era o Filho de Deus, o Messias, algumas pessoas devem ainda se questionar: poxa, Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus ainda se retirava para orar. Que coisa mais conflituosa, né? Não sei, quando nós começamos a tentar compreender a Bíblia somente com a nossa racionalidade, isso parece um tanto quanto absurdo. O próprio Filho de Deus orando, buscando, se sacrificando, jejuando. Você vê os evangelhos trazendo todas essas menções para nós. E isso é um fato poderosíssimo para nós, igreja, porque isso demonstra o quanto que aquilo que Jesus valorizava realmente é o que muitas vezes falta na minha vida e na sua. Porque nós pensamos assim: não vou orar hoje, estou cansado, estou com isso, muito trabalho, trânsito, não consegui, né? E aí nós pensamos que a nossa agenda ela é algo que sufoca. Mas eu quero te dar uma dica: se na sua agenda não cabe um tempo, um horário, um momento para você buscar a Deus, invocar o nome do Senhor, se consagrar, falar com Jesus, tudo que vier após isso pode ser um desastre.
Porque você está entrando num território onde você precisa entrar em guerra muitas vezes, guerras emocionais, guerras espirituais, né? Enfim, e você está entrando desprotegido. E hoje eu quero falar um pouco sobre Jesus deixou um legado de oração para mostrar a mim e a você que tudo que você pedir crendo, isso será concedido pelos céus, porque os céus não olham os céus não olham para mim e para você com um olhar de coitados, né? Nossa, coitadinhos, eu vou abençoá-los. Não, o céu olha para mim e para você o seguinte: aqui eu vi fé, então eu preciso liberar um milagre. Aqui eu consegui enxergar um homem e uma mulher que tem se entregado por um propósito, tem andado debaixo da palavra, então a palavra diz que eles precisam receber isso. Então não é questão de merecimento, é questão de fé, de crer e viver naquilo que o Senhor Jesus deixou preparado para nós, amém? Eu quero começar lendo um texto que está em João, Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 20. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Então você que está anotando o tema, a oração de Jesus. E diz assim a palavra do nosso Deus em João 17, verso 20. Diz assim: não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que por todos que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Olha que forte. Aqui Jesus estava conversando com Deus, falando com o Pai, intercedendo pelos seus discípulos. E isso é muito poderoso, querido, porque uma certeza que eu tenho no meu coração é: você só está aqui hoje na igreja porque alguém intercedeu e ainda intercede por você. O poder da intercessão, pastor, eu não sei o que é intercessão. Intercessão é quando uma pessoa se coloca na brecha, ela se expõe no mundo espiritual para que a presença de Deus, para que a palavra de Deus, para que o milagre de Deus alcance a tua vida e que o próprio Deus te livre do mal, da perseguição, da morte, da agonia, da escassez, da pobreza, né, do acidente. Então entenda uma coisa, o próprio Jesus estava aqui hoje dizendo assim, ele traz essa mensagem para mim e para você. Ele estava aqui intercedendo pelos seus discípulos, buscando em Deus. Mas uma coisa que ele deixou, e é fantástico isso, ele diz assim: eu não peço apenas por eles, né? Não peço apenas pelos meus discípulos, por esses que me acompanham, pelos meus 12, os 144, os 70, os 1728, os 20.736. Ele não estava falando somente para aquelas pessoas que andavam com ele, mas ele estava dizendo assim: mas também por todos aqueles que ainda vão crer, pela próxima geração. Meu Pai, eu oro para que a todos aqueles que invocarem o meu nome, independente do século, do milênio, do mês, não importa, que o Senhor possa cuidar deles, que o Senhor possa zelar por eles, que o Senhor possa realmente fidelizar na vida dessas pessoas tudo aquilo que eles invocarem crendo. Então, dentro dessa palavra, dessa mensagem, toda oração feita com fé tem resultado. E muitas vezes nós pensamos que uma oração feita com fé é aquela que nós não chegamos diante de Deus desesperado, chorando, rasgando verdes e tudo. Ok, isso é muito forte, isso é muito bom. Mas a oração feita com fé é aquela oração que você consegue compreender o tamanho do poder de Deus para resolver qualquer situação. Muitas vezes você não derrama nenhuma lágrima, mas o seu coração está convicto de que aquilo que saiu dos seus lábios, o próprio Deus ouviu. E se Ele ouviu, Ele vai dar ordem para os anjos dele transformar toda e qualquer impossibilidade em algo possível para você, em algo possível para sua família, em algo possível a ser palpado, porque a fé, ela é o cumprimento. A fé, ela é a certeza, ela é a convicção, e quando você alcança aquilo que você busca, isso gera um grande testemunho, e nós continuamos crendo. Por quê? Porque quando eu alcanço o milagre de coisas que somente eu falei com Deus, e aquilo aconteceu, não tem como você, né, você joga por terra toda e qualquer outra dúvida, né?
Quantos aqui já fizeram orações no secreto, no íntimo, na sua casa, num lugar, às vezes até em pensamento, e algo sobrenatural aconteceu, que aquilo que você tanto buscava aconteceu na tua vida posteriormente? Alguém já teve esse grande milagre? Isso é um grande milagre. E eu e você, nós precisamos valorizar os pequenos milagres, porque são das pequenas vitórias diárias que nós conseguimos viver e servir um Deus que é imenso. São as pequenas coisas que fazem com que a nossa fé não se perca, querido. E é dentro disso. Então, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é: o próprio Jesus intercedeu por nós. Então, toda intercessão, ela tem um resultado que é de alcançar, que é de liberar, que é de ver as comportas do céu sendo escancaradas e sendo direcionada a uma determinada vida, a um determinado clamor. Eu e você precisamos ter em nosso coração, no nosso dia a dia, sempre sementes lançadas aos pés do nosso Deus. Cada oração, cada declaração, cada palavra que sai dos nossos lábios, elas não são perdidas. Pelo contrário, elas são lançadas em lugares onde vai dar frutos. A oração, ela é comparada a uma semente. Quanto mais você ora, mais você está plantando. O seu marido, que você tanto quer que ele se converta, não desista de orar por ele. O seu amigo, o seu irmão, a sua esposa, o seu filho, porque essa oração encontra o lugar certo. Todo mundo pode às vezes te rejeitar, não te receber na casa, não aceitar sua ligação, nem sua mensagem, te bloquear, etc. Tem diversas formas, mas ninguém consegue bloquear uma oração de um adorador. Ninguém consegue bloquear a oração, o resultado da oração e da intercessão. Então Jesus, ele deixa isso bem claro. Ele nos ensina que a intercessão, ela alcança, ela escancara o reino dos céus. E todo aquele que recebe daquela oração é ministrado. E aquela ministração opera o milagre de Jesus. Então é muito importante nós termos sempre o nosso coração no altar e a nossa boca preparada para orar por todos aqueles que necessitam. Eu oro hoje em dia não só pelas pessoas da minha família, os discípulos. A gente chega num âmbito que você ora tanto isso faz parte da tua vida, que você, quando menos imagina, você está orando pelas nações, você está orando por outros países, você está orando por outras pessoas, você está orando pelo presidente. É importante nós orarmos pelos nossos governantes, queridos. Se você for ler o livro de Juízes, toda vez que o povo de Deus saía da presença dele, toda vez que o povo de Deus pecava, Israel caía. Era tomado, chegava um líder sagaz, né, que não servia a Deus e trazia destruição para aquele ambiente. Por isso que nós devemos, por mais que tem tantos conflitos na política, tem tantos conflitos no mundo que nós vivemos, e sempre vai existir. Mas o nosso papel não é falar assim: sempre foi assim, não vou me envolver com isso. Não, quando o povo de Deus cruza os braços, meu irmão, o diabo sapateia. Nós, como povo de Deus, nós precisamos ser aqueles que tomam a frente em oração. Pode ser que você não tenha coragem, nem predisposição para ir para a política e fazer as coisas certas. Porque deveria ser assim, o povo de Deus se levantar e falar: não concordo com isso, não. Eu vou entrar lá. Vou mudar, vamos baixar os impostos. Quantos é que acham que a gasolina está um absurdo? Deixa eu te ver. Eu não só acho, como eu tenho certeza. Não é nem pela fé, né? É certeza. Eu olho lá e falo: não, é um negócio absurdo. Eu não estou aqui para ficar falando de politicagem, mas se o povo de Deus entra num lugar desse, ele consegue olhar para a nação com um olhar de misericórdia. As outras pessoas só querem ganhar, né? Então é importante nós entendermos que ore pelo Brasil, ore pela sua cidade, ore pelos governantes, ore pelas pessoas que exercem autoridade, porque isso faz com que brasas vivas dos céus sejam liberadas sobre a mente, a cabeça dessas pessoas, e o poder de Deus opera aquele milagre. Então é o poder da intercessão, ele é poderoso. Então a oração de Jesus, a intercessão de Jesus nos alcançou. Foi o sacrifício dele que fez com que o propósito de Deus se cumprisse e chegasse até nós. Foi através de Cristo. Entenda, querido, nós somos gentios. Se você for
na Bíblia, se você for pegar, quem sou eu ali na Bíblia? Nós somos aqueles que não foram chamados ali, escolhidos. Não, o povo de Deus era escolhido, Israel, a nação, o filho. Mas Jesus e Deus olhou para nós com tanto amor, falou assim: não, eu não me misturo com o pecado, mas se houver alguém que pague um alto preço para sanar o resultado do pecado, eu trago todo mundo de volta. Jesus falou: Pai, eis-me aqui. Meu filho, mas você sabe qual é a missão? Tanto sei, como eu não vou fazer com que essa missão não seja cumprida. Ela vai ser cumprida, porque o desejo do teu coração é o meu desejo, e o maior desejo do meu coração é ter relacionamento com os meus irmãos. O sacrifício e a oração de Jesus foi pensando nesse tempo, querido. Você está na igreja porque Jesus intercedeu por você há tantos anos atrás. Então valorize isso, porque a nossa oração hoje vai preservar as próximas nações que vão vir, amém ou não? Então existe um poder liberado para isso. Segundo ponto, as promessas estão à nossa disposição. O primeiro é, Jesus nos ensinou, nos mostrou o poder da oração e que nós devemos interceder. E o segundo, quando eu começo a ter relacionamento com Deus e entendo o poder da oração, entro no ambiente da oração, saio do ambiente da mediocridade, do problema, da dificuldade, da enfermidade, e eu entro para um ambiente onde eu preciso ligar aquilo que eu não tenho, aquilo que eu preciso. Então a oração, ela extrai do céu, porque é onde você precisa buscar, e traz para a terra, onde você necessita que haja um milagre. Então comece a entender isso. Nós precisamos nos apegar às promessas de Deus, porque quem tem promessa tem esperança, e um coração esperançoso é um coração que fala daquilo que Deus faz, não é um coração que só reclama daquilo que ainda não conquistou. Olha que coisa diferente. Um homem ou uma mulher que compreende as promessas e compreende a veracidade de onde foi prometido, as coisas mudam. Eu não sei qual a visão que a igreja tem de Deus, mas eu consigo enxergar Deus um ser imutável, que não mente, um ser totalmente generoso, um ser, estou falando do modo geral, tá? Mas que consegue ter misericórdia, que não julga com o jugo desigual, mas com o jugo certo, que é justo em todos os seus desejos, em todas as suas tomadas de decisões. Eu consigo ver um Deus que, ao olhar a mim e a você, Ele não tem o desejo de nos ver destruídos, mas com o olhar de pai, um olhar de assim: filho, se caiu, calma, eu estendo a mão para te ajudar. Não vai por esse caminho, porque você pode tropeçar e cair. Eu vejo isso muito hoje no meu cuidado com o Kalel. Parece que é um negócio, eu estou aqui conversando com a pessoa, eu estou olhando ali, não sei o que, vou conversando perto, quando vê ele está quase caindo, eu sem às vezes olhar para ele. Parece que é um negócio de MacGyver, né? Os mais novos não vão saber o que é o MacGyver, mas enfim, parece que é um negócio absurdo. Estou aqui conversando, não sei o que, cai e vai bater a cabeça, o pezinho vai aqui, segura. Será que alguém já fez isso aqui? Deixa eu te ver. As mães, né, já vi pegando assim pelo colarinho. Negócio bem terceira dimensão, né? Parece que você, o foco ali é o Espírito Santo que te traz esse discernimento. Da mesma forma, quando você começa a compreender o tamanho de Deus, você para de jogar para Deus a responsabilidade de algumas coisas não terem acontecido, e você assume a responsabilidade de muitas vezes estar distante dele e não ter ouvido a voz dele. Já viu quando seu pai, você faz uma coisa que não agrada a ele, e ele falou para você não fazer aquilo, mas você foi lá e fez, e você precisou fazer para ter experiência, amém? De ouvir os mais velhos, e quando dá errado, às vezes seu pai não fala nada, ele só olha para você, e aí você lê a mente dele, você fala assim, ele está pensando assim: eu te falei, você não quis me ouvir. É a mesma coisa, é do mesmo sentido. Então entenda, qual é a promessa que Deus declarou sobre você? Qual é a promessa que você tem que se apegar? Pastor, eu estou com uma enfermidade. Existem tantos versículos, textos, histórias, promessas em que Deus cura o povo, em que o próprio Jesus cura,
em que a própria intervenção dos céus traz o milagre na vida daquela pessoa, se apegue à intervenção de Deus. Todas as vezes que Deus intervém na vida do homem é para trazer crescimento, milagre. Se você está vivendo algo na tua vida, Deus está trabalhando nessas duas áreas na tua vida. Ele está gerando crescimento em você, emocional, espiritual, entre outras áreas, e está gerando o quê? Ele vai gerar um ambiente de fé, e o milagre vai acontecer. Qual é a promessa que você tem que se apegar? É na saúde? Se apegue. É essa fé, é essa palavra que nós estamos falando hoje. É a própria Bíblia que gera em mim e em você o quê? Esperança das promessas. Nós só somos cristãos por causa da palavra. Você só está aqui nesta igreja porque você foi alcançado pela palavra, e você crê na palavra, e você vive a palavra. Senão você não seria considerado um cristão, porque um cristão é o quê? Um pequeno Cristo, é um discípulo, um imitador de Jesus. Você libera o perdão na vida das pessoas, muitas vezes não é nem porque você quer, mas é porque você sabe que aquilo é o certo, que aquilo é o ideal, e que aquilo é o que Cristo faria. Esse é o nosso papel, querido. Quais são as promessas? A palavra de Deus diz, e tem várias menções sobre promessas, que mal algum vai chegar sobre a sua tenda, que Ele é o nosso Deus, nunca nos abandona, está conosco, cuida de nós debaixo de suas asas, né? Que não cai um fio da minha cabeça sem que haja uma permissão dEle. Nós, por mais ansiosos que existam, né, que estivermos, não podemos fazer com que um fio de cabelo nosso possa ficar branco. Olha que coisa. Então, se Deus guarda cada um de uma maneira, debaixo de suas asas, nós precisamos confiar que Ele está cuidando do todo, e que no tempo certo vai acontecer tudo aquilo que você espera, porque Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. E se ainda não aconteceu, não é porque Deus errou, falhou, se atrasou, mas é porque Ele quer trabalhar algo na minha vida e na sua, para que nós não venhamos a perder aquilo que Ele vai liberar sobre nós. Quantos creem nisso? Diga amém. Fala comigo. Promessas vão se cumprir em minha vida. Segundo ponto, então tem que ter fé para viver as promessas. Se é na sua saúde, você pega uma promessa de fé, de cura. Se for nas finanças, a pastora Ludmila te deu uma instrução aqui: fecha as brechas financeiras, querido. Se você não consegue administrar o teu dízimo, que é 10% que você devolve para Deus, você não vai conseguir administrar às vezes a tua planilha financeira, porque você gasta mais do que ganha, porque você gasta de forma desordenada. Às vezes você compra pelas emoções. Eu estou sentindo, não, eu estou sofrendo tanto no meu trabalho, perseguição. Dá um basta nisso. Aí você passa no shopping e fala, vou comprar 3 sapatos aqui, de cada um de R$400. Mas eu não tenho dinheiro. Não, passar no cartão de crédito, né? Pode ser que no mês que vem aconteça um milagre sobrenatural e o banco celestial deposite um dinheiro na minha conta, né? Você fala assim, Deus, faz um Pix. E ele vai falar assim, eu não tenho nada a ver com essa doideira que você fez. Você vai ter que tomar as cabeçadas financeiras aí para você aprender que suas emoções não podem dominar. O seu dinheiro tem que estar debaixo da sua autoridade, e não o seu dinheiro determina sobre você o que você tem que fazer. Quantos podem dizer amém? Qual é a promessa financeira que você tem que viver? Busque ela. A primeira promessa financeira que eu quero profetizar na tua vida é que você nunca mais tenha dívida, mas que você tenha grandes investimentos, grandes negócios, grandes empresas, né? Estou quase fazendo um merchan aqui, né? Pequenas empresas, grandes negócios. Quem já ouviu essa, né? Já viu na cabeça de vocês. Mas eu profetizo que você vai ter grandes empresas, você vai ser um concursado, um doutor, um médico, um advogado. Eu não sei em qual área que você quer, né? Você quer exercer sua profissão, mas as dívidas não vão fazer mais parte da tua planilha financeira, e sim os investimentos. E sim, aquilo que você almeja, aquilo que você vai alcançar. O seu dinheiro está trabalhando em teu favor, e não você está trabalhando pelo dinheiro. Às vezes pode ser confuso o que eu estou te falando, mas quando você entra nesse ambiente onde você determina e o dinheiro vai buscar o que você precisa, meu irmão, aí você pode sonhar. Aí você faz 2 viagens por ano, aí você pode ter o segundo filho, né? Cadê a Lud? Aí vai.
Ali o primeiro filho, em nome de Jesus. Eu creio, eu quero poder levantar esse menino aqui e falar: Deus, toma teu filho, sacrifício santo e agradável. E é isso, se o teu ministério está quebrado, qual é a promessa que Deus tem para o seu ministério? Será que Ele te chamou para ser só um líder? Será que Ele te chamou para você não exercer mais do que isso? Ou até mesmo para você, às vezes você não quer ser líder, mas quem diz que para exercer ministério você tem que ser líder? Nós precisamos exercer ministério sempre. E o exercer ministério é falar de Jesus, querido. É falar do amor de Jesus. Você não precisa ser líder para falar de Jesus. Você só precisa ser uma pessoa que tem um coração generoso e muito grato. Porque você compartilha para as outras pessoas aquilo que você recebeu de graça. Sim ou não? Busca Deus para isso. E terceiro e último ponto hoje dentro dessa oração de Jesus. Foi através desta oração. Eu quero ler o versículo 21 de João. João capítulo 17, versículo 21. Olha o que diz. É um versículo após. Diz assim: minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que estes estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Oh, Jesus maravilhoso. Nosso papel, igreja, é vencer lá fora. O seu papel é vencer dentro da sua casa. Todo mundo da sua casa tem um conflito, problema, ninguém se fala, todo mundo de cara fechada, é um transtorno, consegue fazer um Natal legal. Não, vai ser na tua descendência que você vai quebrar isso, e através da tua vida você vai levar a presença de Deus para sua família. Você está vencendo lá fora. Porque aqui dentro é muito fácil. Aqui você não está sendo tentado a nada. Aqui você está sendo direcionado, instruído a ser a sua melhor versão. Mas ser a sua melhor versão para quê, pastor? Para vencer lá fora. Porque quando nós vencemos lá fora, quando nós somos um com Cristo e um com Deus, olha o que Jesus diz aqui: o mundo vai crer que tu me enviastes. Quando o mundo começar a olhar para mim e para você e enxergar Jesus através das suas ações, através das minhas ações, através das nossas realizações em Cristo, sua família é uma bênção. As pessoas vão olhar e falar assim: eu vejo Deus nessa família. E Deus vai falar amém. E é essa promessa que Jesus tem para a tua família. Isso vai começar o quê? Fazer com que o nome dele seja exaltado através da promessa e do milagre que ele cumpre na minha vida e na tua. Então Jesus, ele deixa isso bem claro e explícito. Eu gostaria de ter muito mais tempo para a gente destrinchar, esquadrinhar esse texto. É muito rico, mas eu preciso concluir. O terceiro ponto é: Jesus estabeleceu um método. E o método que Jesus abordou para que todo aquele que nasceria após ele não necessitasse de instrução diretamente, como eu posso dizer, de pessoas mal intencionadas, vou dizer assim. O método que Jesus colocou para mim e para você é o método da fé. Quantos aqui já tiveram aquele pensamento dizendo assim: se Deus viesse em terra e falasse diretamente comigo, aí sim eu faria determinada coisa. Quantos aqui creem? Você às vezes tem esse pensamento, eu já tive. Não, eu tenho certeza que se o próprio Deus viesse aqui e falasse comigo, seria mais fácil para eu obedecer. Alguém já teve esse pensamento? Eu queria ver Deus e Deus falar diretamente comigo, aí sim eu faria alguma coisa. Nunca teve esse pensamento? Eu, antes de converter, eu falava assim: Deus, se Deus existe, aparece aqui no meu quarto. Sabe o que acontecia? Nada. Porque Deus não tem que provar para mim a existência dele. Ele existe, pronto, e acabou. Não é questão da minha aprovação para ele fazer algo. Não, é o seguinte, é o contrário. É falar assim: você é tão cabeção que o fato de você existir já comprova a minha existência. Então, eu já matei a charada. Mas quantas vezes eu fui inocente na fé, pensando que eu poderia realmente mandar em Deus. E Deus não é o nosso office boy, amém? Pelo contrário, Ele é tudo que nós precisamos para existir, para viver. Mas muitas pessoas pensam que se o próprio Deus viesse e falasse com ela acerca de alguma determinada situação, seria mais fácil. E não é, querido.
graças a Deus nós não precisamos mais dessa convicção. Deus aparecer aqui como uma sarça ardente, como, né, como o próprio Deus, até porque ninguém que está aqui conseguiria tamanha glória. Ninguém conseguiria estar no mesmo ambiente que o nosso próprio, que o Deus viesse a se materializar, não é impossível. Eu e você seríamos fulminados na mesma hora, por conta da santidade dele, né? Mas Jesus, ele traz a abordagem, ele trouxe um método da fé, que é nós crermos naquilo que já existe. E eu te falo isso porque dois exemplos importantes. Eu não vou conseguir, não, eu tenho tempo sim, aquele tempo ali está errado. Vamos lá, eu tenho 10 minutos ainda, pessoal. Glória a Deus. Vira para o seu irmão e fala, glória a Deus. Abre comigo Gênesis capítulo 4. É porque eu estava baseando ali, mas eu estou vendo aqui que tem um horário aqui disponível. Duas pessoas que ouviram Deus, como eu posso dizer, né? Ia ficar minha frase, mas tiveram contato com Deus, escutaram a sua voz de forma audível. Acho que você consegue compreender. Eu estou falando com você, você está conseguindo me compreender e me ouvir. Ele não sentiu no coração, ele não veio na mente dele Deus falando, não. Deus falou assim, aí opa Deus, igual quando ele chamou Samuel, e ele pensou que era Eli que estava falando com ele, e ele foi até o líder dele e falou, oi senhor, o senhor me chamou? Ele, não te chamei não. E isso foi por 2, 3 vezes, e aí Eli falou, ixi, é Deus falando com o menino, e eu não consegui compreender que era a voz de Deus. Cara, é um texto bem forte e triste ao mesmo tempo. Como é que o sacerdote, o profeta, não conseguiu reconhecer que era a voz de Deus? Porque o coração dele já estava distante de Deus. O profeta falou para ele, deu instrução, Samuel, se você ouvir essa voz novamente, fala, Senhor, eis-me aqui, o teu servo. Então esse é um dos exemplos. Mas outro exemplo aqui, próprio Caim, mesmo sendo uma pessoa, sendo um ser, né, ele foi mal nas decisões dele. Pra quem não sabe, Caim foi o irmão que matou Abel. Foi aquele que ficou chateado porque Deus achou o sacrifício do irmão agradável e o dele não foi tão favorável. Ele se irritou porque Deus teve a opção de escolha. Olha que coisa. A coisa mais fantástica que você tem hoje na sua vida é que você tem livre-arbítrio, você pode escolher. Existem muitas situações onde muitas vezes a tua escolha ela é retida. As pessoas não querem que você escolha. Porque você começa a escolher, decidir por algo, elas, você não entende. Não. Caim ouvia a Deus nitidamente. Não era um sentimento no coração, não era uma voz. Não, ele tinha contato com Deus. E mesmo tendo contato com Deus, sabendo do caráter de Deus, quem era Deus, confiando em Deus, vendo Deus através dos seus pais, mesmo assim ele tomou uma decisão que até nos dias de hoje é uma decisão muito absurda. Uma coisa muito triste, um irmão matar o outro irmão, que coisa. E naturalmente isso é absurdo, porque o propósito dos irmãos é amar uns aos outros. Você dentro da sua casa, eu oro para que, se não for esse ambiente, mas que haja amor entre você e seus irmãos. De sangue, principalmente. Tem irmão na igreja nem se fala. Todo mundo aqui erra, falha e teve um tipo de criação, mas isso não dá liberdade a mim, a qualquer outra pessoa, tratar mal, falar coisas ruins, desagradáveis, né? Como eu posso dizer, humilhar. Não, misericórdia. O mundo já faz isso 24 horas. Nós da igreja precisamos sim restaurar, ajustar o que precisar ajustar, cortar os excessos se necessário for, mas com amor. Falar, irmão, dá pra gente fazer assim? Me perdoa se eu falei algo que te desagradou, mas eu creio que essa postura é melhor. Vamos entrar num acordo entre nós dois? Vamos fazer a coisa acontecer? É tão mais simples, não é? Sem peso e é com muita alegria. Porque quão agradável é os irmãos estarem em? Não, é bíblico.
Então Caim, mesmo ouvindo a Deus, conseguindo enxergar a grandeza dele, tomou uma decisão ruim. Outro exemplo, Noé. Noé construiu uma arca, sim ou não? Ele ouvia Deus, tanto é que os ouvidos dele estava treinado para ouvir o seu Deus, que ele executou exatamente da forma que Deus descreveu. A arca tinha que ser de tantas espessuras, com um determinado tipo de madeira, passa piche, passa isso, faz assado, chama, quem quiser entrar chama, mas também você não vai ficar se humilhando, dá a promessa, é isso, aquilo, pega os animais, o casalzinho de cada um e coloca dentro, sim ou não? Mesmo ouvindo a Deus, trazendo para todos, muitas pessoas creram. Finalizo o último exemplo, o maná que caía no meio do deserto, querido. Então você consegue compreender que muitas vezes as manifestações de Deus na vida das pessoas, por mais que Deus venha como fogo, nuvem, trazendo chuva, trazendo alimento, curando, restaurando, multiplicando, mesmo assim, se nós não tivermos um momento de relacionamento, oração, vida com Ele, tudo aquilo que Ele possa fazer, o nosso coração continua sendo um coração ingrato. A única coisa que pode converter e mudar o coração do homem é o Espírito Santo. E o Espírito Santo só se manifesta na vida das pessoas que têm relacionamento com Deus. Das outras, ela só adverte. Se você fizer isso, vai dar ruim. Mas quem tem relacionamento com Deus, o próprio Espírito Santo se manifesta de uma maneira dizendo o seguinte: você não nasceu para comer migalhas. Você não nasceu para ser qualquer pessoa. Você não nasceu para sofrer dessa maneira, está amarrado. Você nasceu para ser mais que vencedor. Eu te constituí como rei, sacerdote. Eu te chamei, foi eu quem... Você, quando era uma substância informe, eu já te amava. Você não precisa ficar correndo, choramingando, vivendo uma vida aquém daquilo que eu projetei para você. Por quê? Porque nós temos relacionamento e eu posso te direcionar aos lugares onde você quer estar. Então Jesus, ele conclui aqui, eu concluo na verdade essa palavra hoje dizendo o seguinte, que o método de Jesus, estabelecendo a fé, foi para provar a mim e a você que todo aquele que tiver o coração convicto, um coração quebrantado e um coração que crê naquilo que a palavra já deixou como promessa, vai receber, mesmo que não veja ou ouça a Deus de forma audível ou veja Deus de forma visível, mas você crê no seu coração que aquilo que Cristo deixou como palavra, como promessa, é o suficiente para a sua vida tomar um rumo na qual Deus está soberano a todas as coisas. Mas você só consegue crer na Bíblia se você crer nas orações de Jesus, se você conseguir mudar e deixar com que as promessas ocupem o teu coração, e se você realmente estabelecer na tua vida o método da fé. E a fé é a certeza daquilo que você espera. A fé é a certeza daquilo que você não vê, mas você tem convicção de que aquilo vai acontecer. E eu oro e profetizo hoje nesta igreja, que tudo aquilo que você não está conseguindo enxergar com os seus olhos naturais, mas você deseja, você sonha, você almeja, isso queima no teu coração. Eu creio e eu declaro que isso vai ser liberado sobre a tua vida nessa noite. Mas você precisa viver no ambiente da fé. E a fé, ela não tem espaço para dúvida, querido. A fé é tudo que eu preciso é de uma palavra. E essa palavra vai se cumprir na minha vida. Custe o que custar. Doa quem doer. Porque aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao teu Deus. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Quero que você possa realmente colocar agora o teu coração na presença do seu Deus. Pode se levantar se você quiser, se quiser ficar sentado. Está em casa. Mas eu quero que você feche os teus olhos, você possa inclinar teu coração para o próprio Deus. Apresenta para Ele e fala assim: Senhor, meu coração é teu.
Meu Deus, eu creio, eu vivo o método da fé, o ambiente da fé, o ambiente onde o sobrenatural se encontra com o natural. É no ambiente da fé. Eu não vou mais andar segundo a dor, a necessidade. Eu não vou mais estabelecer a minha vida segundo a ótica natural humana, terrestre, finita. Não, mas eu amo e busco um Deus que é infinito em misericórdia. E em nome de Jesus eu oro para que o Espírito Santo de Deus te visite agora. Para que as obras de Deus se cumpram na tua vida, querido. Em nome de Jesus eu oro para que você comece a visualizar o seu pai voltando para sua casa, sua vida financeira mudando, as portas de emprego te encontrando, sua saúde sendo restaurada, seu casamento vivendo o melhor momento de toda a tua vida. Eu oro para que portas novas se abram e que tudo aquilo que estava amarrado, algemado, bloqueado pelo inferno, eu oro agora para que Deus derrame uma unção e que Ele declare uma palavra para que os anjos dele possam quebrar e arrancar tudo aquilo que Satanás roubou e bloqueou da tua vida. Coloque a mão na tua mente. Senhor Jesus, eu oro para que essa mente seja uma mente onde a fé seja propagada. Que todo pensamento torpe, todo pensamento contrário, que todo pensamento de inferioridade, depressivo, que crises de ansiedade, crises, Deus, da própria existência, que esses pensamentos sejam arrancados da mente e do coração, mas que os pensamentos que ocupe agora cada vida que aqui está, sejam pensamentos bons. São pensamentos que operam milagres, pensamentos que vêm diretamente no coração do nosso Deus, e que eles possam realmente andar debaixo da fé. O apóstolo Paulo, ele diz que todo aquele que anda em fé alcança milagres, que é a fé que faz com que você toque no invisível. E Hebreus diz muito sobre isso. E eu oro para que na nossa mente só tenha espaço para as promessas e as palavras que vêm do nosso Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se levantar. Quero que você ponha a mão no seu quarto. Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração. Repete uma oração. Fala: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra, eu a recebi em meu coração, e eu te peço que todos os meus pecados sejam perdoados, porque eu te aceito como o meu único Senhor e o meu único Salvador. E eu peço também que o meu nome esteja escrito na tua palavra, no teu livro, no livro das promessas, em nome de Jesus. Amém? Quantos creem que teu nome está escrito num livro, numa história maravilhosa, que você vai tomar posse dela a partir de hoje? Deixa eu te ver. É isso que está preparado para mim e para você, mas você precisa crer. E eu quero te liberar. Na verdade, quero perguntar se tem alguém que está nos visitando pela primeira vez. Algum visitante? Todos são de casa, glória a Deus. Você que está em casa, muito bem-vindo. Você possa estar conosco em todos os cultos também. Então deixa eu te abençoar, que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, que Ele resplandeça o rosto dele sobre ti e te traga paz, que o anjo do Senhor esteja acampado ao teu redor, te guiando e te protegendo, que você possa ir para a melhor semana da tua vida, que você possa ter o melhor mês do ano, e que todas as boas promessas do Senhor alcancem a tua vida e a tua parentela, no nome de Jesus. Amo vocês, até os nossos próximos cultos, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus.